Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite, mais um programa Momento Bíblico. Estamos aqui ao vivo, diretamente do estúdio da Santa Evenilus, Santa Publicidade, com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo na paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos de longe, de perto. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos que já estão aqui no chat do YouTube, por essa programação abençoada, Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para meus queridos irmãos da nosso ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, a qual fazemos parte. Quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir. Quero mandar a paz para o nosso pastor Ronélio, lá em Extrema, Minas Gerais. Deus abençoe a ti e a tua família, amém? Vamos fazer uma pequena oração. Logo após essa pequena oração, estaremos dando continuidade do nosso programa de hoje. Pai eterno, Pai glorioso, te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade. Oportunidade essa que a tua misericórdia, a tua bondade nos concede para estarmos aqui falando do teu amor, da tua palavra, desse tema poderoso que o qual o Senhor nos concedeu para estarmos esmiuçando para a tua glória. Inspira, nos ajuda com o teu Espírito Santo, que seja tudo nessa noite para a glória do teu nome. Amém. Irmãos amados e queridos, estamos hoje com a continuidade do nosso tema, a qual a primeira parte da quarta-feira passada, musicalidade na igreja. Se você não viu esse programa, tem a oportunidade de revê-lo novamente no canal Sun News TV. Aproveitando, se inscreva nesse canal, abençoe essa obra, esse projeto, em nome de Jesus. Está aqui conosco o nosso querido e amado pastor Gilmar. A paz do Senhor, pastor Gilmar. Paz do Senhor, evangelista Fábio, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Feliz, vamos falar aí da segunda parte da musicalidade. Quarta-feira passada rendeu bastante, né? Amém, amém. Quero saudar os irmãos aí que nos acompanham, e em especial a meu pastor Ederson, evangelista Danilo, hortelã da igreja Beriana Perus, a qual nós estamos ali louvando a Deus e servindo com alegria. Quero mandar aqui a paz à minha família, minha esposa, porque quarta-feira passada, evangelista Fábio, o senhor nem me cumprimentou, meu irmão presbítero André, da Santuário de Deus, Deus te abençoe, evangelista Alex, e os irmãos que, pastor Hélio, lá da Igreja nos Braços do Pai, nos acompanhem aí, compartilhem, mandem perguntas concernentes ao assunto, alguma dúvida, que nós estamos aqui para, à luz das Escrituras, daquilo que Deus nos iluminar, ajudar e ensinar e instruir aqueles que têm dúvida, né, irmão? Porque a gente sabe, tem muita gente que fica ouvindo e quer mandar perguntas capciosas, colocar em xeque alguma coisa. Irmão, nós não estamos aqui para, como que eu posso dizer, Fábio? Criticar quem faz ou deixa de fazer, mas para dar um entendimento à luz da Bíblia, daquilo que a gente acha concernente e sério. Aquilo que a Bíblia também nos ensina, meus irmãos, que é Provérbios 9:9, né? Dá ao sábio para que seja mais sábio. Então, por aquilo que você tem, sempre compartilhe, use e não cobre, de preferência. Porque
de graça recebeste, de graça dai. Então, quando nós executamos isso, Deus abençoa fortemente, não é verdade? Me perguntaram outro dia por que é que a maioria dos pastores só designam ofertas ou estipulam alguns valores para os pregadores. E eu provo por A mais B. Quem tem banda, ministério de louvor, eu não sei como é que chama aí na sua igreja. Departamento de música. Departamento de música, sabe o tanto que tem uma despesa. A gente que acompanha, que estuda, não sabe o quanto custa um instrumento, às vezes não sabe quanto custa um amplificador ou um prato de bateria. Quero mandar paz aí para os irmãos da banda Sonho Avivamento. Porque tudo gera custo. Imagina, você começa a tocar, vamos dizer, teclado. Um teclado para iniciante aí ele custa quase R$2.000 para iniciante. Sim. Para ter um mínimo de recurso. Porque se a gente for falar de uma abrangente, um teclado de marca nível Pro, bem colocado, nós estamos falando de um equipamento de R$5.000 para cima. Aí, mas na hora de tocar, aquela oferta é só para o pregador. Entendi. O músico que chega tarde, que passa o instrumento, que cuida da sonoridade, que rala, às vezes soa, depois corre para casa para se arrumar para vir na hora do culto. Aí esse não precisa ser abençoado, esse não precisa ser honrado, esse não precisa nem o da gasolina. Entendi. Só para o pregador. Deprecia até. Então, né? deprecia, porque, irmãos, um culto, nós somos evangélicos, né, meu filho? Um culto, graças a Deus, né? Ele é destinado a Deus. Nós saímos da nossa casa, nos reunimos num ambiente, num lugar que nós chamamos de igreja, para que juntos nós possamos prestar um culto. Esse culto, normalmente, nas igrejas evangélicas contemporâneas hoje, é de 2 horas, 2 horas e meia. Acho que não passa disso. Por aí, no máximo, né? Não passa disso, Por é aí. 2 horas e meia. Por aí. Do seu dia. Então, se é 2 horas e meia o culto, tem que ser 1 hora e 15 minutos de adoração e 1 hora e 15 minutos de pregação. Eu sei que tem igrejas que ficam 2 horas de louvor e oportunidades e só dão ali 30 minutinhos, 20 minutos. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Eu já vi isso, né? Já aconteceu comigo. Já vi isso aí. Eu já vi situação que é música, preferência essas músicas mais atuais, né? Aí vê que o ainda povo já escolher o repertório. Depois toca uns corinhos lá para subir o fogo, né? Aí vai dar uma mensagem. Quando vai ver a mensagem é só uma palavrinha, né? A pergunta é: isso é certo ou errado? Comenta aí. Você que está nos telespectadores, amados e queridos, você acha certo que hoje o trabalho, o tempo que já é corrido, e quando nós reunimos e unimos na presença de Deus para executar um culto de adoração a Deus, e nesse tempo de cultuar a Deus, nós desperdiçamos, vamos dizer assim, né, maiores aproveitamento de uma palavra abençoada, uma palavra de uma boa instrução, e muitas das vezes ficamos só na música. A música. Isso, de uma certa forma, meus irmãos, acha que isso está certo ou errado pelo fato desse maior tempo ter sido consumido, de vez ser a palavra primordial de um culto, está sendo os louvores? Então, é bem colocado. Por que eu quis falar isso em meio à musicalidade? Porque tem igreja que supervaloriza só a questão do louvor, do cântico, da música, porque apagam-se as luzes, pinta-se a igreja de preto. Eu não estou aqui apontando, dizendo que é certo, que é errado. Você é pastor, Deus te direcionou assim, louvado seja Deus pela sua vida, não tem problema nenhum. Não estou aqui para aprontar, vamos falar de musicalidade. Agora, eu como pastor, que fiz o caminho, estava até comentando com o evangelista Fábio aqui no começo, desde quando eu aceitei Jesus, na quarta-feira passada, deve ter o link aí, se não o apóstolo Sam coloca aí da semana passada, a gente falou da musicalidade, falamos dos cargos pastorais, dos cargos, das funções, né? A gente já falou dessas funções, quais são, o horário que tem que chegar, o que tem que fazer, como agir o músico. Eu, desde que aceitei Jesus, eu eu falei semana passada que eu já tocava antes de ser da igreja. E quando eu vim para a igreja só foi para ampliar.
Porque é uma escola musical muito grande a igreja. Certo, É tanto certo. que nós temos aí muitos músicos consagrados no mundo secular que tiveram suas bases na igreja. Verdade. Não só aqui no Brasil, Não só, em outros países também. Tem O próprio isso. Thales falava que eu vi uma entrevista dele que ele falava que nos Estados Unidos não tem isso de música secular e de música cristã. É uma coisa só. Eles tocam tudo nas mesmas misturado, rádios. A pessoa ligar em qualquer rádio, Na falar igreja. quero ouvir uma música secular, logo em seguida vir um louvor, isso é normal. É comum. É comum para o país. Aqui no Brasil, a gente rachou isso. Nós evangélicos, partiu foi de nós isso. Não, eu não me misturo, eu não sou isso. E a musicalidade acabou acompanhando isso. Mas é claro que o crente é diferente. Só que você não é diferente porque você faz acepção. Você é diferente porque você é diferente na sua conduta, no seu vestir, no seu falar, no seu andar, em toda espécie de coisa. E isso vai se refletir, não por nada, mas por se refletir na sua vida cristã. E na musicalidade não é diferente. O senhor acha que de repente essa questão, como o senhor falou, barreira, ela se resume também na questão santidade para Deus? É uma conotação, porque eu sei que na igreja tem muito músico bom que não anda em santidade. Certo. Tem muito cantor afinadíssimo que não anda em É santidade. só um talento musical. Né? É só um talento. Não confunda talento com chamado. É diferente. Talento, Deus dá. Talento, você pode fazer ele aflorar, adquirir. Eu toda a vida quis cantar. Agora pergunta pro vocalista da minha banda se ele deixa eu cantar. Você não canta. Não canto. Você deve cantar bem, né? Não canto nada. Não sai uma nota afinada. Ainda O meu bem, baixo né? para sair afinado eu tenho que colocar um afinador. Mas em compensação, o senhor toca muito bem. Graças a Deus. Então você vê como que é as coisas. Vai tentando, Há né? aperfeiçoamento para algo na obra. Não, abre aspas. Tem um monte de gente que toca melhor que eu, mas tem um monte de gente que toca mais ruim também. Então tá tudo certo. Não é uma disputa. Tá no de quem mesmo toca. equilíbrio da. Não tem problema, não Mesmo é uma equilíbrio. disputa para quem Entendi. toca mais. Você que nos acompanha, que é música evangélica, não se preocupe, irmão. Tem um menino, até o nome dele é Gabriel. Ele é uma bênção, esforçado, irmão Fábio. E quando ele estava com 4 meses que ele tinha começado a tocar o baixo, 4 meses, foi apresentado para ele o baixo, 4 meses. E eu tocando já há 7 anos. Ele chegou e falou: Pastor Gilmar, eu quero tocar igual o senhor. Eu falei: calma, daqui 7 anos você vai estar tocando assim. Tá certo. Tem pessoas que se destacam, tem mais facilidade de aprendizado. Certo. Mas isso não significa que você é melhor do que o outro. Entendi, é uma Ou aprendizagem. que o seu chamado é maior. Não. Entendi. Tem pessoas que você ensina a mesma coisa toda semana e toda semana você tem que explicar. Entendi. E a pessoa ama aquilo. É porque tem pessoas que têm dificuldade. Você que é pastor, você que dirige uma igreja ou que você é líder de louvor na sua igreja, quando você vê alguém que tem uma certa dificuldade, em vez de você excluí-lo, louvado seja Deus, você se aproxime mais dele. Você se aproxime mais dele, dê a ele mais tempo, veja um caminho melhor, que às vezes o problema não é explicar, Fábio, a música. Porque às vezes a pessoa está explicando e quem está ouvindo não está entendendo. Às vezes é uma letra embaraçosa, né? A letra ou a própria partitura, não sei como é que você lê na sua igreja. Melodia, partitura, cifra, tablatura, existem vários caminhos de leitura musical que você pode aprender. Entendi. E aí é onde entra essa dificuldade, que uns têm mais facilidades, outros não. Igual na escola normal, tem aluno que está na mesma série, tem a mesma idade e ele já está bem mais avançado e outros menos. Isso é normal. Isso se resume também até na obra de Deus, por exemplo. Uns têm mais dificuldades de pregar uma palavra, né? Trazer um ensino, que às vezes ele prepara, chega na hora, dá uma destravada. Ah, mas quem nunca deu uma travada? Todo mundo. Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo. Então, como pregador... nervosismo, ansiedade, né? Como pregador, às vezes troca Jesus por Jessé. Moisés por José. Sim, Josué e por aí vai. Assim como o músico também vai bater um acorde, acaba
batendo Mesma uma nota coisa. para frente ou para trás, que é o sustenido ou bemol. E aí o ouvido, irmão, imediatamente acusa, porque quando você tá aqui que você bate uma nota, que você bateu no lugar errado, imediatamente você já, porque o ouvido já acusa. E a mesma coisa para o pregador e a mesma coisa para o cantor. Quem nunca desafinou? É verdade. Temos alguma pergunta aí no comentário? Se tiver. Falando nisso, meus irmãos que estão aqui no chat, faça sua pergunta. Tem muitos irmãos aqui. Mandar um abraço aqui pro Dionísio. Dionísio Martins. Dionísio. Pastor Dionísio? Pastor Dionísio, Deus abençoe, lá da Assembleia pastor. de Deus, Tempo de Adoração, Rogério Deus te abençoe. Marques. E o Dalva Santos, da Igreja Remanescente. Deus abençoe. Rogério Marques, Kleber Salles. Tem muita gente chegando aqui. Eliane Almeida, Deus abençoe. Bom, beijo. Evangelista Danilo Hortelã. Ô, aqui. meu mestre. Um abraço. Deus abençoe, meu querido. Ele fez uma perguntinha aqui Manda aí, para Danilo. ti. O que o Senhor acha, pensa, referente aos louvores voltados ao homem? Danilo, você é meu amigo de 25 anos, irmão. Perguntinha boa, né? Se no nosso particular eu sou muito sincero com você, imagine aqui que está ao vivo para um monte de gente pensar. Essa sua pergunta, ela infelizmente, tá? É uma coisa que acontece muito dentro da igreja. Eu vou melhorar, eu vou crescer. Quem me viu chorando vai me ver sorrindo. E dentre outras coisas mais, quem não me ajudou vai sofrer depois. Aquele tipo de louvor vingativo. Eu acho isso muito negacionismo dentro da igreja. Porque quando nós saímos da nossa casa, nós temos que ir para a igreja entregar para Deus. É Ele que está sentado no alto e sublime trono. E nós somos adoradores dele. Quando um pastor se coloca numa posição de receber adoração, isso chama idolatria. Mas infelizmente nós vivemos isso dentro da igreja. A pergunta dele é muito pertinente, porque muitas pessoas esquecem que a palavra louvor é elogio, e isso é destinado a Deus. A palavra salmos é cânticos, isso é destinado a Deus. Estão querendo pegar aquilo que é destinado a Deus para inchar o nosso próprio ego. Nossa, tem até uma frase, irmão Danilo, evangelista Danilo, que um grande amigo meu uma vez falou. Antigamente, os profetas, apóstolo Sam, morriam ao fio da espada. Palavras do evangelista Danilo. E hoje morrem por causa de um cartaz. Morrem por causa de um tapinha nas costas. O sujeito prega, quando acaba o culto, as pessoas não vierem para ele dizendo: "Oh, você pregou muito", ele já sai dizendo: "Não volto mais nessa igreja". O sujeito que toca, Danilo, como a gente está falando de musicalidade, parece que ele fica ali na porta da igreja esperando alguém vir lá dar um tapinha nas costas dele. Sabe, evangelista? Fala: "Oh, você tocou muito hoje. Nossa, hoje você está..." Você foi para a igreja para isso? Não entendeu nada, irmão. Seria uma vanglória? Você não entendeu nada se você está esperando isso. Vanglória, né? É, porque é autopromover. E o pior, eu já vi nesses quase 20 anos de igreja, pastor pregar e correr lá para a porta para continuar orando e querendo receber das pessoas algo. Não entendeu nada. A musicalidade não é isso. Pregar o evangelho não é isso. O seu caminho está totalmente errado. E se você conhece alguém, ou você que me ouve, está nessa, ou já aconteceu com você, se arrependa. Se arrependa, urgentemente se arrependa disso. E não guarde isso, porque todo mundo erra nota, todo mundo desafina, todo mundo já pregou um texto fora do contexto, ou de repente saiu da casinha. Então aqui não tem melhor nem pior. Então se alguém chegar para você: "Ó, canta esse louvor, canta essa música, porque aí eu me sinto..." Então você não entendeu nada, irmão. Você não vai para a igreja para se sentir bem. Você não vai para a igreja. Quando eu quero me sentir bem, sabe o que eu faço, irmão Fábio? O que o senhor faz? Eu reúno meus amigos lá na casa do Danilo ou do André ou na minha casa. A gente compra uma carne, faz um churrasco. E eu me sinto Os muito... crentes está tudo na carne lá, né? Aí nós estamos tudo na carne. Aí lá eu me sinto bem. Na casa de Deus, eu também me sinto bem, porque eu tenho prazer em estar lá. Para mim é a maior alegria. Mas esse não é o foco. Ir para se sentir bem. Quem aqui nunca foi para um culto praticamente por obrigação? Porque é um pastor, ou porque toca, ou porque é o ministro, ou porque... Eu mesmo já tive dias de atender convite e falar assim: "Senhor,
Hoje minha esposa está aqui, que não deixa eu mentir. Eu falei, o que eu vou pregar hoje naquela igreja? Eu estou tão cansado, abatido, sabe? E se não é o Espírito Santo nos sustentar, e quem nunca teve dessa forma, ou vai dizer que toda vez que você foi pregar ou tocar, você não teve um trabalho durante o dia, um dia de cansado, às vezes tem dia que a gente quer adiar, essa que é a verdade. Outros dias não, outro dia a gente está até ansioso. E é normal dos seres humanos. Muito obrigado pela sua pergunta, Danilo. A minha opinião é essa, à luz da Escritura. O homem que se coloca numa posição de receber louvor, se arrependa que você está no caminho errado. Da mesma forma que podemos entender, meus irmãos, quando houve aquela questão do... Quer ver? Daqui a pouco nós vamos entrar no breakzinho aqui. Vou fazer uma pergunta aqui pro senhor. Essa questão dessas músicas de hoje em dia que estão na igreja, que tem uma autopsicologia. Vai pensando aí. Nós vamos dar um break aí nessa. Após o break, o nosso querido pastor Gilmar vai responder essa pergunta. Será que nas igrejas de hoje em dia tem louvores ou músicas que é somente palavras de psicologias? Será? Ou realmente são inspiradas por Deus? Segura aí, meus queridos, e vai comentando aqui no chat. Graças a Deus. Bem-vindo de volta a todos os meus queridos irmãos. E dando continuidade, pastor Gilmar, a pergunta é, o que o senhor tem a dizer ou acha referente às músicas ou louvores que estão sendo tocados nas igrejas hoje em dia, a qual as suas letras são apenas psicologia ou autoajuda emocional? Muito bem. Na verdade, é o nosso tempo contemporâneo que tem feito isso. Porque se nós olharmos teologicamente, o culto do primeiro século é completamente diferente do culto de hoje. Completamente diferente. Certo. E não foi a Bíblia que mudou isso. Porque a mesma Bíblia que eles usavam lá, os mesmos escritos que eles usavam lá, é os mesmos escritos que nós estamos lendo até os dias de hoje. Ok? O mesmo ensinamento que Paulo dava é o mesmo que nós temos que dar hoje na igreja. É a sequência, né? Nada mudou. É a sequência. Jesus não voltou ainda, então nada mudou. É a sequência. O que mudou foi a forma de nós cultuarmos. Nós mudamos a forma de cultuar. Nós, seres humanos, somos nos adaptando. E esse modernismo, cada dia que passa, vai entrando na igreja. Nós vamos vendo novos cargos. Agora, tem até a questão do tangedor. Não sei se você já ouviu isso. Tangedor, os músicos agora impõem um teclado ou uma guitarra e se coloca tangedor. Eu sou nordestino, para mim tangedor é quando você tangia alguma coisa para longe. Sabe? A minha avó tangia as galinhas que não eram do seu rebanho quando ela colocava comida, que era do vizinho, ela tangia. Então, irmão, preste atenção quando alguém te chamar de tangedor ou quando você ficar exigindo. Qual que é a tua função? É trazer o povo para a igreja ou é tanger? Porque tanger para mim é pôr para fora. Se eu estiver errado, alguém me ajuda aí, pesquisa no Google o significado da palavra tanger. Mas isso aqui é só para você entender. A minha opinião, dentro do pouco conhecimento que eu tenho de 19 anos na presença de Deus, Fábio, é que devido a essa mudança de comportamento de culto, cada dia que passa o culto é mais feito em prol do homem, seja ele da sua igreja, do que propriamente para Deus. Você aqui citou no nosso último podcast, nossa última entrevista aqui, uma coisa muito importante. A gente estava nos bastidores falando que alguém mandava um recadinho pedindo, não sei se foi o Santos, foi você, pedindo uma oportunidade para louvar. Recebeu um recado, recebeu 2, recebeu 3, acabou o culto, a pessoa não louvou. Entendi. Não teve a sua oportunidade. Chegou para o pastor no final do culto e falou assim: o senhor não me deu uma oportunidade para me cantar. Ele falou: então canta aí agora. Sem ninguém na igreja. Pode cantar. Sem ninguém na igreja. Aí fala: mas agora todo mundo já foi embora. Aí eu faço a pergunta: o seu louvor é para o povo da igreja? Você só toca, só canta, só se apresenta em uma igreja que tiver muita gente? Porque se for assim, irmão, você não entendeu nada ainda. Bom, Kleber Salles está perguntando aqui. Meu irmão Kleber. Ele está perguntando para ti, pastor. Davi tocou para Saul. Aonde? E Saul era destituído da glória de Deus. Que isso? Meu irmão Kleber, vamos lá. Vamos por partes, porque você vai entrar num assunto teológico. E não é porque eu sou músico que eu sou bobo. Deus não me colocou como pastor para mim ser bobo.
Mas vamos lá, Deus colocou sobre Saul, teologicamente falando, um espírito da parte de Deus. E Davi, como um homem de Deus que era, reconheceu que aquele espírito não era de morte. E ao louvar, ao tocar a sua harpa, aquele espírito que estava para atribular Saul, não para matá-lo, ele se acalmava. Então, Davi nunca tocou para Saul. Davi tocava em prol do espírito que estava sobre Saul, assim como se tivesse sobre outra pessoa. Davi, nessa época, teologicamente falando, dentro da cronologia, ele estava dentro do palácio servindo ao rei Saul. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele estava lá servindo. E como é que ele servia? Interteira, tocava seu instrumento. E quando ele percebeu, meu irmão Fábio, que esse espírito só se acalmava, ele só tinha um rei dele de volta, vamos dizer assim, quando ele tocava. Porque aí ele acalmava, porque o espírito se afastava. Então, Davi nunca tocou para Saul. Davi era um servo de Deus. E quando ele percebeu, pode olhar a escritura, faz a exegese, que você vai entender que Davi tocava por conta do espírito da parte de Deus que atribulava Saul. Espero que você tenha entendido. Saul nunca foi destituído da glória de Deus, muito pelo contrário, uma vez ungido, sempre ungido. É o mesmo que faz uma pergunta: qual instrumento que o senhor toca? Isso é bem legal, né? Eu vou rapidamente contar a historinha. Eu, quando não era evangélico, eu arranhava o violão, tocava um violãozinho, até em grupos de samba aí, né? A gente tocava. Tem até alguns pastores que hoje pastoreiam, que na época tocavam comigo. Jesus fez a obra assim como fez na minha vida, e eu sou muito grato por isso. E aí, quando eu fui para a igreja, o instrumento me escolheu, né? Certo. Eu congregava, aceitei Jesus na comunidade Jesus é Vida. Pai do Senhor, meu irmão pastor Elton Lima, meu amigo. Tive lá outro dia com a minha família, lá cultuando. E lá foi uma coisa muito interessante, Fábio. Se eu tiver 2 minutinhos, eu posso falar. Pode falar. A primeira vigília que eu participei, novo convertido, tinha algumas pessoas da igreja. Só para você entender aqui, hoje eu estou tocando contrabaixo. Hoje eu sou pastor da banda Sonho e Avivamento. E toco o contrabaixo. Até Deus levantar outro que quiser tocar. Eu não tenho muita ciência com isso, não. No dia que Deus falar, eu passo, né? Cada um tem seu tempo, não é verdade? E eu já tenho mais de 40 anos, já sou meio tiozinho. Eu sei que eu tenho esse rosto bonito, mas eu já sou meio tiozinho já. Não é verdade? Há controvérsias, há quem diga que não, mas eu creio que sim. Então, irmãos, nessa vigília que eu participei da comunidade Jesus da Vida, lá no ano de 2005, veio um pregador lá do Paraná. Alguns membros da igreja me conheciam, sabia que no mundo, quando eu não era da igreja, eu tocava violão. Mas esse rapaz veio do Paraná e a minha primeira vigília, totalmente novo convertido, eu não entendia nada. Quando alguém falava uma língua estranha ou alguém entregava uma profecia, para mim era uau, porque eu estava aprendendo tudo, absorvendo tudo, estava ali no comecinho mesmo, sabe? Primeiro amor. Então, e era a primeira vigília. E aí aquele pregador estava cheio da presença de Deus, porque a gente entende quando a pessoa está com meninice. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que revela é aquele que testifica em nós. E o discernimento, como é que fica, né? Ele desceu, senão não vale, não é válido, né? Ele foi até mim, eu já testemunhei isso na igreja, quem me acompanha, quem chora e ora comigo sabe disso que eu estou falando. Ele foi até onde eu estava e falou para mim: varão, levanta a mão. Eu levantei a minha mão. E ele falou assim: Deus me mostrou você tocando um instrumento. E aí ele pegou na minha mão e pegou um instrumento que tinha no altar e falou: hoje, ele falou dessa forma, hoje, Deus te constitui como adorador. Virou para o pastor e falou: ó pastor, não é o senhor que está colocando ele aqui não, quem está colocando aqui ele é Deus hoje, pela unção. Eu não sei se você toca, se você conhece instrumento, porque eu estou vindo aqui, cheguei na cidade hoje. Mas se você não toca, o Senhor está derramando sobre você. Deus está te chamando. E foi aqui que eu entendi que eu tinha um chamado da parte de Deus. E aí eu fui e comecei a tocar. E depois o contrabaixo me escolheu, né? Sobrou lá o contrabaixo, eu sabia o campo harmônico, comecei a tocar. Fiz aula com o Ulisses aí na banda e estamos aí 5, 6 anos já. O que o senhor acha de fã-clube? Dentro da musicalidade das igrejas, fã-clube. Existe fã-clube gospel, existe fã-clube
De pastor, de pregador. Pouco, tem até inferno gospel, irmão. Tá cheio, né? Tem motel gospel, casa de swing gospel. Vão se converter, irmão. Agora eu vou falar igual o André vai lá. Vocês não é crente, não. O que você acha daquelas pessoas que... O Sam fica rindo ali, vai ter um show, né? Show. Ou um evento. Aí o pessoal vai lá, põe tirinha na testa, põe bandeirinha, põe fitinha no braço, né? E grita, e ovaciona ali o cantor. E aí? Será que o existe culto... um culpado. O culto é para quem? Só vamos lá. O que o senhor acha também, em cima dessa mesma pergunta? Pode ampliar. O cantor vai lá na tua igreja. O som e avivamento, né? É o nome da banda lá, né? É o nome da banda. Pra quem não, depois o pastor vai deixar o contato, quem quiser convidar. Olha só. Som e avivamento foi lá na igreja. Na sua igreja? A igreja Assembleia de Deus lá do Alasca. Meu Deus. Aí chega lá, o Som e Avivamento tá cantando. Começa a cantar, começa a tocar, aquela coisa toda. De repente começa a levantar os celulares. E o povo fica com o celular, mas assim. Será que... O que está acontecendo, meus irmãos? O celular tomou conta da adoração? Que fica o culto todinho com o celularzinho assim, ó. Isso é bem pontuado, viu, Fábio, que você está falando. O que o senhor acha? Vou responder em duas etapas. Isso, vamos lá. São duas ampliações. Eu sou totalmente contra. Eu, pastor Gilmar, sou totalmente contra. Por que eu sou contra? Os meus princípios são cristãos e bíblicos. E a Bíblia diz que toda vez que se levantou alguém querendo vangloriar outro, a queda era iminente. A queda era iminente. Então, se alguém te vangloria, te idolatra, ou você faz parte de algum ciclo que engloba alguém, se converta e se arrependa. Ok? Isso é o que a Bíblia diz. Segunda coisa, quem é o culpado disso? Sabe quem é o culpado disso? Quem é? Os pastores. São os próprios pastores que vivem de cartazes, de vigílias, de jingles, que querem estar em evidência o tempo todo, quer ser famoso. Agora é uma moda chamada story, Você convida alguém... Story agora, né? Nós tivemos no mês de novembro, praticamente, Manuela me ajuda aí, 2 vezes por semana do mês de novembro inteiro a gente... Teve mais, é porque eu acabei não indo. Se não me falha a memória, no mês de novembro inteirinho, Fábio, a banda Som de Avivamento, pelo menos 2 vezes por semana, saiu para fazer a obra de Deus, para entregar o seu louvor, porque independente das 4 paredes, a gente entrega o nosso louvor. Ok? Não teve nenhum cartaz. Só o anúncio local na igreja. Pessoal, irmãos, quarta-feira que vem ou quinta-feira que vem vai estar aqui, pronto. Acabou. Sabe por quê, irmão? Às vezes os pastores até me pediam, né? Meu irmão Maciel é testemunha disso. Missionário Maciel, que sempre está nos ajudando aí na obra de Deus, na obra missionária. Ele falou, manda foto sua, manda foto da banda. A gente nem tem a foto nossa. Sabe o que é que... Quando o irmão apóstolo Saim insiste muito, eu tenho um cartazinho que está escrito assim, Banda Ministerial Som de Avivamento, que é aquela que parecida com a que eu te mandei, que tem um escudo. E eu não ponho o rosto de ninguém, não ponho cara de ninguém, porque eu não preciso ser visto. Eu não preciso ouvir a oração de ninguém. Eu não preciso ouvir a adoração de ninguém. Quem tem que ouvir é Deus, porque é Deus que vai abençoar. Porque de repente eu posso olhar, ouvir e falar, nossa, que bênção. Se eu pudesse eu abençoaria, mas eu não posso, quem pode é Deus. Então, a culpa, isso acontece, esses fã-clubes, essa exposição, acho que é uma palavra que cabe bem, essa exposição toda na internet, nas redes sociais, em tudo que é revista, jornal, isso acontece por quê? Porque os pastores colocam os pregadores e cantores num patamar que eles não deveriam ter. Entendi. Não tem necessidade disso. Muitos exageros. É um exagero grande. Entendi. E os cantores, eu já desmarcaram. Eu estou falando porque eles desmarcaram comigo. Eu mandar mensagem para a pessoa às 6 horas do dia marcado. Falou, o culto vai começar às 7. Você chega, como é que eu vou? Você nem fez um cartaz. Eu nem consegui divulgar.
eu nem consegui convidar ninguém que você não fez um cartaz, não colocou minha foto. Eu falei, por isso você não vai vir? Eu não vou vir. Não vai dar mais para mim ir. Assim, 1 hora antes. Quando na verdade foi só basófia, vaidade, arrogância. Porque a que Deus você serve? Mas isso não acontece nas igrejas hoje. Isso o tempo todo, irmão. Só acontece nas igrejas lá do Alasca. O tempo todo acontece. Lá do Alasca, isso. Lá no Polo Norte, tá cheio de igreja assim. Então, as igrejas aqui do Brasil, você que é líder, não é assim não. Você aqui, que é líder de sua igreja, líder aqui, de louvor. Aqui no Brasil não tem essas coisas, sabe por quê? Reflita. Aqui no Brasil é uma ética, é uma admiração, não é idolatria, é uma admiração aos cantores. Aqui no Brasil, se colocar um cartaz, estará conosco o cantor, ou a cantora, a banda que seja, fica a gente até, dependendo de quem é, fecha a rua, fica a gente lá na rua. Agora, se você colocar aí na tua igreja, estará conosco o maior pregador de todos os tempos. Aí o povo ainda fica curioso, quem será, né? Vamos ver na internet quem é, digita lá. Aí ele põe a resposta, Jesus Cristo. O maior pregador de todos os tempos. Não teve maior. Vamos fazer uma perguntinha aqui? Ó, o tempo está corrido. O Alex Evaristo ele fez uma pergunta aqui para o pastor. Meu amigo da Santuário de Deus. O louvor moderno tomou o lugar da palavra da doutrina. Os irmãos de hoje são doutrinados pelos louvores ou pela palavra? Você já respondeu a pergunta, Alex. Você mesmo já respondeu a pergunta. Por isso que eu gosto de você, varão. É uma realidade. Você aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. É o que está acontecendo hoje. É por isso que as pessoas às vezes não gostam do pastor Gilmar. Porque eu sou meio chato. E eu tenho as minhas convicções e não vou mudar. A Bíblia não mudou. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Então também as minhas convicções vão continuar sendo essas. As pessoas estão mais preocupadas como é que ele está bem vestido. Pastores hoje estão colocando, irmãos, enfeites natalinos dentro da igreja, irmão. Vai se converter, gente. Espelho para tirar foto. É igreja? Ou é mentira minha? Mas isso é igreja? Tá cheio, mano. Tô te falando. Estão fazendo isso. Estão trocando a sã doutrina. Mas o apóstolo Paulo já nos instruía nas suas cartas paulinas dizendo que chegaria o dia. Esse dia chegaria e não está longe, já está começando. Sabe? Onde a fé de muitos se esfriariam. A gente trocaria como estamos trocando. Sabe? A verdadeira adoração. Por esse tipo de coisa que o Alex citou aí. Sabe? Entendi. Esquecendo a sã doutrina. Não é porque uma pessoa toca bem que ele tem que ser vangloriado. Não, você dá lá o lugar dele, ele toca, entrega o louvor dele e está tudo certo. Se você que é pastor, que convidou, pode ajudá-lo financeiramente, com alimentação, que seja, irmão, ajude. Cada um segundo aquilo que pode, porque de graça receber, de graça dá. Agora, não deixe a sã doutrina. Se voltem para a sã doutrina. A musicalidade é uma doutrina. Desde que foi constituído o culto, se você olhar lá no livro de Levítico, está lá, sacrifício, oração, adoração. Então, ele foi constituído. Então, tem que ter. Agora, não precisa se erguer patamares para isso. Não exija um patamar para você. Você que canta, você que toca, você que prega. Isso aqui serve para todo mundo, irmão. Todos somos servos e devemos agir como tal. Passou disso, é procedência do maligno. Até porque quando nós falamos de música, musicalidade na casa de Deus, nós falamos também de postura. Não é verdade? Assim como nós temos mencionado no programa anterior, comportamento, sim. Reverência, ética, zelo. Isso tudo é assuntos que compõem realmente o músico na casa do Senhor, né? O tangedor, que agora o tangedor da casa de Deus. Fui falar isso aí, eu toquei na ferida. Tem que ter postura, né? Tem que ter postura. Porque não adianta nada ele dizer que, como foi falado, tem um talento, tem isso, tem aquilo, mas não participa dos cultos de ensinamento, não participa de uma EBD, escola bíblica, entendeu? E como que quer ser e acontecer? Entendeu? E quando chega na hora de cantar, quer ser o altivo da história, né? É aquela pessoa que quer mostrar o seu talento nato, né? Nato. Em cima de todo mundo, né? Às vezes o som da pessoa, o sonoplasta,
ele estica de uma certa forma que deixa mais alto do que a voz de quem está cantando, né? Você sabe que esse obreiro aí, o sonoplasta, a pessoa que cuida da mesa de som, ele é fundamental. Ele é fundamental, e eu digo isso com relação à musicalidade. Porque música alta não é música, é barulho. Aquilo que, como que eu posso dizer, machuca os seus ouvidos, que não está bem distribuído, Fábio, faz mal. E se faz mal, eu não estou recebendo. Certo. E se eu não estou recebendo, eu não vou conseguir entregar a minha adoração. E aí é onde mora. A função de um adorador é levar a igreja à adoração. A função de nós não temos um ministro da palavra? Tem. Então nós temos o ministro do louvor. Sim. O ministro do louvor, ele é responsável por trazer a ministração de louvor, a pessoa entrar numa dimensão espiritual. Você que toca, você que canta, entenda. Você tem dentro do seu talento a habitação de Deus. Portanto, ande em retidão, ande em obediência com o seu pastor e com a palavra, e ande em santidade, porque o seu talento é a habitação de Deus. Ah, eu sou só um cantor. Ah, você é cantor? Então grava um CD, vai para a rádio e deixa quem adora adorar. Quem anda em santidade. Eu já vi pessoas, sabe, de verdade, desculpa aqui, irmãos, até abrir o peito. Eu já vi pessoas cantando completamente desafinado e ter 5, 6 pessoas chorando, se entregando para Deus, em meio a uma ministração de um louvor de alguém que não sabe cantar. Sabe por quê? Porque ele estava em retidão, em obediência e em santidade. E eu já vi pessoas com faculdade de música, empunhando diversos instrumentos. Eu vi um culto onde a mulher, a menina era muito afinadíssima, cantou o primeiro louvor tocando violão, cantou o segundo louvor tocando teclado, cantou o terceiro louvor de uma forma especial, e todo mundo estava assim. Nada aconteceu. Muito talento. E a unção? E a aproximação com Deus? Como é que E às foi? vezes a pessoa nem foi chamada para aquilo. É só Entendi. porque ele canta bem e botaram para toca cantar. bem, canta bem, desenvolve bem. Entenda. Jesus, quando ele chegou na beira do mar da Galileia, no meio de 70 discípulos, ele chamou 12. Ele chamou. Você é discípulo? Sou. Então espera Jesus te chamar. Silmara Menezes, cantora, né? Muito bem. Silmara, que nome forte, hein? Silmara Menezes respondeu uma pergunta que eu fiz aqui na segunda-feira. Coisa boa, No compartilha aí com podcast. nós. Eu fiz uma pergunta assim para ela e para a cantora. Me ajuda aí, professor. Nice Oliveira. Vamos comentar. As irmãs cantoras têm CD, atende bastante convite. Parabéns, irmão, parabéns aí pelo A sucesso. pergunta que eu fiz para ela, eu vou fazer para o senhor também. O que o senhor acha dos cantores evangélicos fazendo um feat? Fazendo o quê? Feat com pessoas que não são evangélicas em parceria de música. Não é feat, é feat. Você sabe que as pessoas usam isso e ainda botam aquela desculpinha. Não, irmão, nós temos que ganhar alma para Jesus. Certo. Quem já ouviu isso? Usa a palavra de Paulo, né? Eu fiz tolo para mas conquistar aquele os foi um tolos. ponto específico lá Tem na que faz Grécia, isso. né? Tem gente que fala isso. Ele se fez de bobo lá, né? E Paulo era esperto. Ele chegou lá e viu um Deus que não tinha nome, né? Então ele falou, então isso aqui vai ser o meu, que eu vou usar para evangelizar esse povo. Sabedoria não tem nada a ver com esperteza. Ela fez uma pergunta aqui, finaliza E aí. o que eu acho desse bate-pronto, eu acho que você não tem que ser inimigo de ninguém. Ok? Agora, eu já recebi convite. A gente ensaia num estúdio 11 milhas lá do nosso irmão, José Carlos. A gente ensaia num estúdio, onde esse estúdio outras bandas ensaiam. Outras bandas que não são evangélicas, embora que depois que a gente ia, uns 2 anos que a gente foi para lá, a gente começou a levar várias bandas para lá. Estel Rodrigues, da Assembleia de Deus do Perus, já está ensaiando lá. Cantora Sandra Marques, aí da Igreja Batista, nossa amiga, ela já ensaia lá. O ambiente lá já está ficando cristão, mas tem bandas que não são cristãs. Só que quem santifica o ambiente somos nós. A gente chega lá, a gente já abre nossa oração, já consagra o lugar, já entrega o nosso ensaio para Deus e convida ele, fala, participa conosco aqui. Mas dentro do contexto igreja, dentro do contexto show gospel. Aí onde eu quero, se você é um cantor que se diz evangélico, promove um evento ou um show, como você falou,
e você traz alguém que não confessa a mesma fé que você, eu vou falar mais uma vez igual o pastor. Vocês não é crente não, gente. Qual é o interesse? Porque tudo isso acaba sendo um jogo de trocas. E aí a Bíblia diz que isso é barganha. E com Deus ninguém barganha. Ele não vai habitar nesse lugar. Se existe aí uma troca, se existe um interesse que seja de produtores, sabe, Sam? Que seja, por exemplo, da Santa TV News, se existe já está tudo errado. E quando eu digo tudo errado, é a luz da Escritura Sagrada. O seu louvor é a sua essência. E quando você barganha com isso, às vezes eu sou até criticado, minha esposa fala, quando eu estou tocando, eu não consigo me conter. Porque quando a gente faz uma coisa com amor, com entrega, a gente se entrega. Então eu não consigo, licença aqui, pode levantar nessa, não vai sair não. Ficar aqui, ó. Eu sei que tem gente que fica. Eu não consigo, É igual, você já viu um pregador pregando, ficando assim? Ele está lá pregando, irmão. Nos dias de hoje são poucos. Irmão. Mas nem Paulo ficava assim. Paulo Esse ficava, é raiz, né? Andando na rua. Esse daí é um pregador raiz, com certeza. Mas bota a porque raiz nisso, porque é uma tá questão, enfincado. porque é uma questão até de eloquência, por uma questão de Então, teologia. Às vezes eu me movimento, faço aquela coisa, mas não é em prol de nada. Às vezes eu viro até, fica tô de lado. Só quem está me vendo é Jesus. Mas infelizmente a gente acaba estando em evidência, como você mesmo falou, um pastor que fiz a minha trajetória cristã através da música, servindo a Deus através da música, mesmo sem saber cantar, e Deus me chamou ao diaconado, ao presbitério, ao evangelismo, e hoje Deus me chamou como um pastor, mas tudo relacionado à música, e claro, A Bíblia. palavra. A palavra. É que às vezes as pessoas, meus queridos irmãos, não querem tropeçar na questão da homilética. Eu estudei homilética, formado, enfim. Aí quando eu vou me apresentar, eu tenho que executar uma boa homilética diante dos demais que estão me ouvindo diante da igreja. Aí tanto por tocador como por pregador. Queria até fazer aqui uma transmutação aí disso que você falou. Às vezes a pessoa estudou bastante a Bíblia e ele tem uma saudação de 5 minutos e ele quer mostrar naqueles 5 minutos que ele foi convidado para saudar e não para pregar. E eles confundem. Ele fala, não, eu preciso garantir aqui minhas agendas. E aí ele quer me expor um vasto conhecimento em 5 minutos. Quem expõe em 5 minutos um vasto conhecimento? A mesma coisa, eu vou aqui dar uma dedada na ferida. E o Sam gosta, ele fica ali nos bastidores. Mas ele gosta quando eu dou uma dedada. Você que é tecladista, que gosta de aumentar seu volume lá no último, você não é crente não. Você que é guitarrista, que gosta de... Você que é baterista e fica fazendo aquelas loucuras, você não é crente não, você tem que se converter. Música é mansidão, é acalanto, é para chegar na alma, é para trazer, né? Deus. Não é para você ficar se amostrando mais do que todo mundo não. Se você faz isso, pastor, já fiz, se arrependa. Vai pedir perdão para Deus e para o seu líder e vai tocar com harmonia. Pastor, como é que eu vou saber? Se você estiver ouvindo só o seu instrumento e não estiver ouvindo os outros, é porque o seu está exagerado. Então, abaixa a bola. A mesma coisa serve para os pregadores, irmão. Os bateristas, né? Os bateristas. Principalmente tem os uns bateristas que não sabem tocar, não. Ele espanca a bateria, né? Deixa eu falar aqui uma coisa sobre bateria. Ele agride a bateria. Bateria, meu irmão Abel deve estar nos acompanhando aí, que é baterista da banda. Não tem dó de quem está ouvindo. Johnny, um abraço para você, a paz em Cristo. Eu sei que você talvez deve estar trabalhando, mas alguém marca o Johnny aqui, por favor. O Johnny é um dos poucos, irmãos. Eu confesso, irmãos. O Jones é um músico evangélico, desde criança ele toca na igreja, e ele já passou por todos os momentos, aquele momento... Hoje, ele fala, quando eu comecei a tocar, minha bateria tinha 30 pratos, hoje um só para mim já está bom. E o que acontece? A experiência, e hoje ele já toca diferente, porque o instrumento bateria, irmãos, principalmente, é um instrumento de acompanhamento, assim como o baixo é um de marcação, assim como a guitarra e o teclado é de harmonia. Tudo isso é para ampliar a voz do que clama, para que chegue no ouvido das pessoas a adoração, para que eles venham entender de uma dimensão espiritual a habitação de Deus entrar neles. Pastor, mas isso não acontece. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção. Mas a culpa nesse caso aí, a culpa é de quem? O camarada vai lá, toca alto, faz o que quer. Eu acho que a culpa é da vaidade. A vaidade do tocador? A vaidade do tocador. Ou seria uma falta de, não vou dizer repreensão, também, né? falta de ética do próprio ministério?
próprio ministério. Porque se Deus deu um direcionamento para um líder de louvor, é porque normalmente as pessoas ou líder local. Ou líder local, né? Não sei como que é na sua igreja, a gente está aqui conversando e abrangindo, acredito que alcançando várias pessoas. Mas, por exemplo, se um instrumento está alto demais e você é líder, mas se o músico ele é muito vaidoso. Se eu falar, o irmão vai se zangar e não vai vir mais tocar. Chateou. Então, ele não é crente. Chateou e se ele não é crente, ele não deveria estar com o instrumento na mão. Você se lembra quando você falava os crentes cristais, né? Lembra? Que qualquer coisinha quebrava? Já quebrava. Era muito isso que pior o pessoal mais antigo falava assim, né? Eu ouvia muito isso. Pois é. O pessoal falava assim quando se retratava a alguém que não podia ouvir uma palavra mais dura ou então realista. Esse crente aí é crente de açúcar, sabe? Se derrete. Agora não, agora mudou-se um pouco, né? Eu quero dizer uma coisa aqui. O Alex falou aí quando ele citou, então estamos trocando essa doutrina, é assim. Nós, pastores, nós erramos muito, irmãos. E eu me ponho nesse bolo aí também, porque a gente, por uma alma, a gente faz qualquer coisa. Sabe? A gente luta mesmo com o leão, se preciso for. Eu já tive muitos pastores que lutaram por mim. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu fumava cigarro. E quando Deus me colocou lá nessa vigília que eu falei, eu era novo convertido, eu tinha acabado de me converter, não tinha um mês. Eu ainda tinha o vício. E aí eu me coloquei na época na posição do pastor Davi e do pastor Elton. Falou, Deus colocou ele aqui, então Deus sabe o que faz. Porque você está pensando que quando aconteceu isso, os obreiros não foram tudo para cima do pastor? Eles foram tudo para cima do pastor. E eu me lembro que na época, quem era da Jesus da Vida na época vai lembrar. O pastor Elton chamou o Davi e falou, vamos para o monte. Eu vou abrir uma campanha de 61 dias no monte. E ele fez em prol da minha vida, eu não sabia, eu fui saber isso anos depois. Então um pastor ele faz muito sacrifício por uma alma. E não levou mais 30 dias depois, eu já tinha sido liberto do vício. Até hoje não. E tem mais uma coisa, eu fui liberto do vício 8 anos depois, porque toda vez que alguém acendia um cigarro perto de mim, eu sentia vontade. Aguçava. Mas eu coloquei no meu coração que vontade dá e passa. Olha só, eu esperava passar. A cantora Silmar fez uma perguntinha, depois tem uma pergunta aqui do Roberto Marques. O tempo acabou, gente. Eu não sei se ele é membro da tua igreja, não sei, eu não conheço nenhum eu não conheço nenhum Rogério Marques na minha igreja. Rogério não sei se é Marques? da tua. Ele fez uma pergunta assim: eu já vi seu baterista batendo tão alto na bateria deve ter que visto. quase fiquei surdo. É o que eu tô falando. Ensine seus músicos sobre educação musical. Obrigado, é Rogério, né? Rogério Marques. Obrigado, Rogério, pelo seu comentário. E eu vou falar uma coisa para você. Ao longo desses... A banda Som de Avivamento existe desde 2015. E nós tivemos 3 bateristas. E o Ulisses é o nosso líder lá. Ele é musical. Ele é muito rígido com determinadas coisas. E o que é que acontece? Eu também já coloquei meu instrumento às vezes acima, alto, né? A gente não tem como evitar que possa acontecer uma vez. Certo. Mas na mesma hora é corrigido. O ensaio seguinte é corrigido. E ao longo desses mais de quase 7 anos, a gente teve alguns bateristas, por conta de trabalho, irmãos, o pessoal da banda Som de Avivamento não recebe salário. Então, o Tiago mudou, né? Tivemos alguns irmãos, mudou de igreja, foi morar em outra cidade. E uns vão, outros vêm. Você que é pastor, entenda, a ovelha não é sua. A ovelha é de Cristo. E Ele leva para onde a vida vai levando. Onde for. Profissional, familiar. E o que ele falou, eu não nego não. Já aconteceu diversas vezes. E eu me lembro até o Ulisses, ele é tão rígido ao ponto de uma vez a gente estava tocando e o menino fez lá uma frase na bateria, né? Que não agradou, e ele falou, para. No meio do louvor, falou, para. A igreja ficou toda olhando assim. E ele pegou o instrumento e falou, é assim, ó, no meio do instrumento. Entendeu? Não era nosso músico da banda, era um músico local da igreja. Entendi. Né? Então, às vezes, isso pode ter acontecido, que acontece muito aí nos nossos eventos. É muito comum você chegar numa igreja, baterista brota do chão, é impressionante. Assim. Se for uma festividade, então,
Coisa de louco. Se for de jovens, então, aí tudo Aí atrás vai, das jovens. aí vai. Beleza. Aí a cantora disse assim também, uma coisa interessante, que tem que dar honra a quem tem honras. Isso Só que é a gente tem que importante. entender uma coisa. A admiração é uma coisa, a idolatria é outra. Você admirar quem prega, você admirar quem canta, você admirar quem toca, é uma coisa, né? Puxa, mas o irmão toca bem, é uma benção. A admiração, espelhamento. Agora você colocar isso, a pessoa como um ser superior, o supremo, né? Começa a envaidecer as Como é o nome coisas. dela mesmo? É que nem aqui, esse comentário que a cantora fez, é a mesma coisa que quando ela fez o outro comentário. Por exemplo, fã-clube é a pessoa de reconhecer o ministério do outro. Segundo ela, Não, irmão, fã-clube desculpe, você está errada. é o ministério do outro, e se a pessoa ama o seu ministério, ele vai seguir. Ninguém consegue tomar a glória de Deus. Vocês gostariam de ir a um convite que não é bem recebido? É a pergunta dela. Eu quero dizer para você que agradeço a sua opinião. Você tem toda o direito de ter a sua opinião. E eu discordo de você. Não tem problema nenhum em discordar. Eu discordo. Opinião é opinião, né? Porque Jesus tinha um monte de seguidor e ninguém idolatrava ele. Quando começavam a idolatrar, ele falava: vocês ficam aqui que eu vou atravessar o mar aqui. E os 3 mil? E aquela multidão do pão e do peixe? Começou a falar, Paulo já perguntava Cadê esse logo. povo? Pedro pregou um monte de gente. Ele falava: quem é judeu aí? Quem que é judeu aí? Não, ninguém é judeu. Então, esse povo aqui eu não quero. Ó, Pedro já falava logo assim: não são judeu, Paulo? Você está pregando para um povo que não é judeu? E aí precisava Paulo vir falar para Pedro: você lembra não que ele me chamou, foi para pregar para os gentios? Ah, foi. Então vamos fazer assim, Paulo. Tu continua aí com os teus não judeus, que eu vou continuar aqui pregando para os judeus. E não houve discussão entre nós. Então, passou. Se você tem você quer ver o que é uma coisa de fã-clube? Eu tenho culto na minha igreja quinta-feira. Eu deixo de ir no meu culto, na minha igreja, onde eu sou pastor, para ir ver o Fábio pregar. Eu estou te dando honra? De uma certa forma, pela sua presença. Mas pelo conceito está errado. Entendeu? Aquilo que Pela começa tua errado presença. não pode ser honroso, Fábio. Então, como que eu quero dizer? Entendeu? Presencialmente, eu vou te ver lá. Sim. Humanamente, Mas eu isso vou não sentir. significa honra. Lógico que não, mas humanamente eu vou me sentir o quê? Alegre, Porque pelo vamos fato lá. de você estar lá. Mas, dentro do conceito espiritual, você está errado. Então, eu aceito, não tem problema nenhum com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você assume a responsabilidade com Deus, ela não pode ser substituída por uma honra humana. Se você deixa de honrar a Deus, como é que você se acha capacitado de honrar alguém? Primeiro você tem que honrar aquilo que Deus te chamou, para depois, porque Deus não sufoca ninguém, Fábio. Verdade, verdade. Deus não incomoda ninguém. Ele nos chama para uma responsabilidade, mas Ele nos permite cumprir essa responsabilidade dele, com Ele e para Ele, e termos a nossa vida. É tanto que Ele fala, Deus, na sua palavra. Em segundo lugar, a sua família. Então veja bem, se eu largo a minha esposa que está aqui do meu lado em casa e deixo de honrá-la para ir honrar outro, o princípio está certo? Não. Então como é que essa honra aqui, entre aspas, eu estou dando para alguém se o meu caminho está torto, está errado? É que aí nesse caso Então aí, não é honra. você está indo para o outro lado, você está envaidecido. Exatamente. E você está Só isso. você tá ali prestigiando o outro, né? É diferente. É o outro. É que nem um exemplo aqui, para a gente já ir bem finalizar Claro, aqui claro, essa claro. questão. Eu gostei, irmão. Parabéns, exemplo, irmão. Você tira por base o evento da sua igreja. Vai ter um evento, multidão. Sim. Gente, aí no outro dia tem um culto normal. Cadê o povo? Tem ninguém. Eu fico estarrecido de tentar entender a mentalidade de muitos crentes. E Coisa aí que onde não tá? compete a mim, mas compete a tentar entender. As escrituras vão nos dar essa resposta. Vai ter evento que vai estar isso, vai estar aquilo outro. Multidão. Mas no outro dia vai ter ainda o evento da igreja. Qual é o evento? Apenas um culto. E Ué, aí? mas não é apenas um culto para Deus? Que é o Não mais pode ser importante? só apenas um Ou culto. será que a multidão que foi no dia anterior foi para ver os homens? Essa é a questão. E eu volto a bater na mesma tecla. Não confunda honra com gratidão. Você é grato por alguém? Você é grato? Você foi lá para agradecer
uma oportunidade dada, ou porque aquela pessoa, no seu particular, na sua família, te fez um algo. Eu não tenho problema nenhum. Falei, irmão, vou pregar aí perto da sua casa, vai lá. Eu e o Danilo, o Alex, nosso grupo de pregadores ali que a gente tem, de amigos, a gente fala sobre Bíblia, discute, discorda. Certo. Eu creio muito no pré-tribulacionismo, mas tem um monte de amigo meu que é pós-tribulacionismo e tá tudo certo. A gente tem que parar com esse extremismo, porque esse extremismo parte muito dos crentes. A gente aqui, quando fez aqui um estudo escatológico, lembra, pastor Sam? A gente fez um estudo escatológico e falou assim, gente, a gente tem que aprender, nós cristãos, a aprender a conviver com a adversidade. Porque quando a gente fala sobre pré, pós e mid-tribulacionista, tem base bíblica para as três. O campo de visão é igual. Aí a gente vai ficar se matando igual uns bobos. Mas isso é porque a igreja é dividida. Dividida. A mesma questão, musicalidade, pregação e direção, vivem naquele atrito. Por quê? Porque não há comunhão. Porque na festividade das irmãs o jovem não vai. Na festividade dos jovens a irmã não vai. Fica nisso. Dentro da igreja fica uma disputa para ver quem enche mais igreja, irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Eu já vi igrejas com 300 pessoas e saí caçando para me ver se eu via o Espírito Santo e não achei. Não achei. Tinha tanta gente, menos o Espírito Santo. Em compensação, difícil, hein? Eu já entrei numa casa... Aquela igreja pequena. Não, oração numa sala, irmão. Ô, pastor Gilmar, se eu quiser ficar em pé aqui nessa janela, era assim. Fica aqui na janela que dá para... E aquela glória que a gente sentia a presença de Deus. Então, e aí? O que faz a diferença? É isso, entendeu? Então, a gente tem que confundir. Prestar atenção. Eu sou grato aí à irmã, né? A gente tem uma confusão, viu, minha irmã? Deixa eu te instruir aqui numa coisa. De achar que uma igreja é mais abençoada ou um ministério é mais abençoado pela quantidade de pessoas. Deixa eu te falar aqui uma coisa. À luz da Bíblia, quem gostava de multidão era Satanás. Era ele que ajuntava a multidão para atentar Jesus. E quando o povo começava a se ajuntar muito atrás de Jesus, ele sempre dava um jeitinho de subir para o monte. Pode olhar a Escritura. Jesus já falava para os apóstolos, vão para ali que eu vou para lá. E dispersava a multidão, porque Jesus nunca gostou de multidão. Jesus nunca foi envaidecido. Nunca foi envaidecido. Teve momentos que o povo promovia isso, mas ele nunca foi envaidecido. Ele cortava. Ele saía fora. Você vai ver as porque queriam transformar um outro tipo de Jesus, né? Quiser falar de outro tema que não seja musicalidade, a gente pode entrar em muitos outros temas, à luz da Bíblia, porque às vezes a gente confunde. Nossa, a igreja do fulano está uma bênção. Por que está uma bênção? Alguém levantou da cadeira de roda, entrou cego e saiu vendo? Porque lá em João diz que esses sinais seguiriam onde Jesus estivesse. Não, é porque a igreja está lotada. Mas quantos se levantaram da cadeira? Quantos cegos foram curados? Quantos cegos? Quantos mudos saiu falando, surdos saiu ouvindo. E aí a gente vê, mas os sinais, esses foram os sinais que está escrito lá no livro de João. Esses sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Aí o que acontece? Eu não estou dizendo que na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou na igreja cristã não tem milagre. Irmão, eu já pressionei milhões de milagres. O que eu quero dizer é que o milagre não pode ser a causa. Cristo é a causa. Certo. Salvação é o objetivo. E a adoração é o que nós devemos entregar. E é uma coisa importante que, às vezes, as pessoas, pastor Gilmar, estão pensando muito em viver da música. Mas em cima dos crentes. Meu Deus. Você pode ver que quantos e quantos testemunhos... Disso, não, vai ter parte 3. Mas aí vão ficando por aqui, não vai dar. Você tira por base aí, meus irmãos, quantos e quantos cantores que eram do mundo secular, que depois do nada ficou no ostracismo do mundo secular... E agora resolveram cantar para a igreja, cantar para os crentes. Fazer carreira na... Eu já ouvi, meus irmãos, cantores que eram do mundo secular dar seguintes depoimentos. Agora eu virei gospel, ou evangélico que seja, porque eu canto para os crentes, porque os crentes compram o meu CD, compram o meu DVD, paga pelo meu show. E quantos cantores que eram do mundo secular... Faz uma pesquisa aí, quantos realmente são evangélicos e estão cantando realmente nas igrejas? Quantos deles que realmente pode chegar na tua igreja e falar, irmão, se você me dá um valor X, eu vou na sua igreja.
mas por menos disso eu não vou. Que mercantilismo é esse? Aí não é é oferta, verdade? é cachê. Uma cantora por aí disse assim, uma cantora por aí, eu não vou nem dizer o nome dela, porque não vou nem perder meu tempo. Ela disse uma coisa interessante. Convidaram ela para ir na igreja, lá na igreja beriana. Lá. Ok. Aí ela chegou assim no pastor Gilmar e falou, pastor Gilmar, então, para eu estar lá, eu preciso que você pague o meu cachê, uma vendagem X de CDs. Ô, louco. E também alguns produtos meus. Beleza. Isso aí tudo antes da pessoa se apresentar. Por que ela não abre uma loja, né? Só que tem um detalhe. Eu não vou na tua igreja por menos... Olha só. Eu não vou na tua igreja por menos de R$4.000. Por R$4.000 eu não vou na tua igreja. Isso tem que ser daí para lá. Entendeu, irmãos? Então, esse mercantilismo, né? Essa forma de interpretar que eu vivo da música. Tem gente que mistura essas coisas e dizer que vive pela fé. Sabe, usar o versículo que o crente viverá pela fé. Isso não é bem assim que funciona a coisa. Porque os irmãos antigos que lutavam, batalhavam para ter um tape deck, uma fitinha, que suava, ralava, orava, intercedia bastante para ter um tape deck, para poder ter esse tape deck e levar nas igrejas. Se você for analisar quantos e quantos dos dias de hoje não querem ter esse tipo de sacrifício. Não querem ter isso. É simplesmente, tá aqui, vende aqui para mim, acabou. É o meu produto. Produto é seu? Não foi Deus que te deu? Não foi revelado então? Ou foi apenas uma técnica? Pois é. Reflita sobre isso aí. E sabe que tem uma coisa? Muitos cantores que estão aí batalhando na igreja não crescem. Não sai daquilo. Sabe por quê, meu querido? Porque a intenção. O que a Bíblia diz? Aonde tiver o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu coração estiver no seu crescimento apenas de viver, atribuir milhões pela tua música, né? Deus conhece a tua intenção e sabe qual é o seu propósito. Então, se o seu propósito é só enriquecer através da fé dos outros, cantando nas igrejas, cantando 2 musiquinhas, 3, numa noite. E a igreja tem que estar cheia, senão não vai. Não, mas aí acaba estando cheia, porque é fulano de tal, entendeu? Aí o povo vai lá ver. O povo vai lá estender o seu celular lá e fica filmando para depois jogar nos stories da rede social. Eu estive lá. Hoje. É a modinha, entendeu? Nem participou do culto, nem adorou, não entendeu nada, porque a intenção maior foi só gravar. Você está entendendo? Então, aonde existe a espiritualidade nisso aí? Tem que tomar cuidado, que os tempos estão mudados. É uma pena que nós vamos ficando por aqui, pastor Gilmar. Foi um papo santo, que eu sempre falo aqui com o apóstolo Santo. A gente aqui não é uma conversa santa, né? Os irmãos que participaram, Deus abençoe a todos que estiveram aqui no chat, fazendo as suas perguntas, seus comentários. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Irmãos queridos e amados, amanhã nós teremos o nosso último dia de campanha na nossa igreja, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo. Clama a mim e responder-te-ei. Campanhas com temas como este, será que o povo, a multidão vem? Mas se falar que vai ter um cantor ou pregador fulano de tal, que está na mídia, aí o povo fica meio, né? Será que eu vou, não vou? Atravessa fronteiras, atravessa a Macedônia para ir lá. Mas para quê? Para ficar com o celular estendido até o teto? Então vamos rever os conceitos, meus irmãos. Aonde está o nível da nossa espiritualidade? Eu quero agradecer a todos, meus queridos irmãos. Pastor Gilmar, suas considerações finais. 1 minuto eu lhe devolvo. Saindo daqui na quarta-feira, eu recebi uma mensagem de um pastor dizendo assim: quanto custa para sua banda vir tocar na minha igreja todos os domingos de manhã? E eu disse para ele: pastor, nós não cobramos valores. Só para pincelar o que você falou. Cachê é quando a gente estipula valor. Oferta é quando você dá aquilo que a igreja pode contribuir. Isso é uma oferta. Deu só R$10, pronto, era o que a igreja podia dar. Deu R$1.000, é porque a igreja podia dar. Ok? Então não confunda, nunca confunda oferta. Não confunda essas coisas. Pastor, nós temos toda uma logística, Fábio. Instrumentos,
cubos. Ainda mais quando a igreja não oferece essa estrutura, porque banda tem que ter estrutura. Às vezes o pastor, ele convida uma banda, ele quer uma banda, e tem toda uma estrutura, mas ele não quer arcar com nada. Fica tudo pro pastor da banda, sabe? Levar instrumento, alugar cubo, e tudo isso gera custo. E muitos, e eu entendo que às vezes a igreja não tem recurso. E a banda Som e Avivamento, ela foi criada para isso. 90% das igrejas que a gente toca é igreja que não tem estrutura. Porque Deus me chamou para isso. Vou te levantar, vou te dar condições e você vai abençoar os meus servos. E eu procuro fazer. Só que tem pessoas, Fábio, que confundem isso. O pastor já queria que eu fosse para lá todos os domingos para abençoar a igreja dele, para ter louvor na igreja dele, para ficar contínuo, né? Aí eu falei, não, pastor, não é assim que funciona. É assim que funciona. Né? Então, cada um aqui tem compromisso com Deus nas suas igrejas. Então, ele não pode deixar o compromisso com Deus no seu determinado ministério para outros. A gente vai esporadicamente para abençoar e ajudar. Grato a Deus pela sua vida que nos acompanhou. Grato a você, amém, Fábio, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Sun News TV. E você que nos acompanha, compartilhe e nos ajude a alcançar mais vidas. Amém? Amém, meus irmãos. Deus abençoe também a família Sun News por mais uma oportunidade da exibição do programa Momento Bíblico. Quarta-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, com mais um tema diferenciado, sistemático, dentro do universo cristão. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Se inscreva no canal Sun News TV aqui pelo YouTube. Se inscreva no meu canal, Fábio Vladimir, aí no YouTube. Tem algum canal? Nós temos a página da banda, né? Banda Ministerial Som e Avivamento no Facebook. Banda Ministerial Som e Avivamento no Facebook. Se inscreve lá, abençoa. Curte faça lá, perguntas, né? Por que Pode não? fazer, não tem problema. E com certeza você terá uma aula de música, né? Por Lá que tem não os dizer contatos assim? particulares nossos também. Pensa pura. Irmãos, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite em Cristo.